internautas, mais um programa Celebrando a Paz. Programa de hoje, programa muito importante, vamos abordar aqui um tema que é relevante, que é com relação ao suicídio. Uma situação que está crescente cada vez mais no nosso estado, no Brasil, por que não dizer no mundo. Estaremos recebendo aqui o professor Fernandes, Irisomar Fernandes, ele é psicanalista e vai abordar esse tema numa entrevista com a gente. Teremos aqui ministrando a Palavra de Deus, o pastor Josué Monteiro. Teremos muita coisa boa neste programa, o Agenda Gospel, o Aconteceu e muito mais. Portanto, fique com a gente, o programa de hoje promete, viu? Sim, aconteceu. Esse quadro agora mostra por onde nós passamos nos últimos dias, por onde nossa equipe passou. Inclusive, é um quadro que, sempre que você nos convida, a gente vai aí fazer a cobertura da sua festa, da festa da sua igreja. Portanto, vamos acompanhar o que aconteceu nos últimos dias, aqui na Grande Vitória, e por que não dizer, no estado do Espírito Santo. Bem, no último final de semana participamos de um café, comunhão e oração, evento promovido pelo Fórum Evangélico em Cariacica. Foi lá na Igreja Batista Betel, ali em Alto Dona Augusta. Portanto, foi muito bom estarmos juntos. Um abraço, pastor Douglas, obrigado pelo convite, e o pastor local pela recepção, pastor Valdeli Teixeira. Estivemos no norte do estado, no Congresso da União Feminina da Assembleia de Deus em Pedro Canário. Foi um grande evento, uma grande festa que aconteceu no ginásio de esportes da cidade. Grande abraço, pastor Emiliano também, a liderança das irmãs ali daquela igreja que tão bem nos receberam. Foi uma grande festa. No último domingo pela manhã, estivemos em um grande culto de louvor e adoração na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Uma festa abençoada. Quem ali tão bem nos recebeu, pastor Gercílio Ribeiro, muito obrigado pela recepção. Bem, participamos no último domingo na Assembleia de Deus em Vitória, ali no Parque Boscoso, do culto em ação de graças pelos 14 anos de fundação da igreja. Uma abençoada festa. Ali nos recebeu o pastor Isaac Samora e toda a igreja, e a equipe do programa lá esteve presente. Nesta última segunda-feira, estivemos participando da festa da União Feminina da Assembleia de Deus em Santo Torquato. Uma grande festa, a igreja estava tomada de mulheres. Foi uma festa abençoada, evento da União Feminina da Assembleia de Deus em Santo Torquato. Muito obrigado, pastor Arnaldo Candeias e toda a igreja que ali também nos receberam. Olá pessoal, hoje aqui no quadro de entrevistas recebendo o professor Fernandes. O professor Fernandes é psicanalista e mestre em ciências das religiões. Um tema importante, que é a questão do suicídio. Mês de setembro, mês que passou, foi um mês chamado Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Portanto, a partir de agora, vamos ter esse bate-papo aqui, entendendo o que está acontecendo com a nossa população. Bem, professor Fernandes, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente no programa Celebrando a Paz. Prazer é todo nosso. Agradeço pelo convite. É relevante tratar sobre este tema. É uma epidemia de proporções mundiais, né? Então, abrir espaço para falar, para abordar, conscientizar um assunto tão importante como tem sido o suicídio e o mal que tem causado à sociedade, é sempre bom e relevante tratar sobre esse tema, né? Professor, é preocupante o que nós acompanhamos, não pela imprensa, porque existe aí uma situação disso não ser divulgado. Agora, no dia a dia, através das redes sociais e mesmo transitando na nossa cidade, em um ponto já conhecido que tem sido utilizado para a prática do suicídio em nossa cidade, na Grande Vitória, o índice tem aumentado cada vez mais, isso é preocupante. E a pergunta que todos fazem, o que leva, por que está chegando a esse ponto? A Organização Mundial de Saúde, ela aborda esse tema, é uma preocupação da Organização Mundial da Saúde,
E há uma estimativa que nos últimos 45 anos tem aumentado algo em torno de 60% o número de suicídio. A Organização Mundial de Saúde acredita que a cada 40 segundos há um suicídio ao redor do mundo. Quer dizer, é um número preocupante. Enquanto nós estamos conversando, algumas pessoas já suicidaram. Fora as outras tantas que já tentaram suicídio. Com este número, que não é atualizado, acredita ser muito mais, mas é o número que tem na OMS, 3 mil suicídios acontecem diariamente. Algo aproximado a 1 milhão de suicídios por ano. Quer dizer, é algo realmente bastante preocupante. Agora, o que leva ao suicídio? É multifatorial. Nós vivemos numa sociedade que está doentia. A nossa sociedade está doente e está adoecendo a cada dia mais. Ansiedade, que é o mal do século, né? A depressão, as ausências, o esvaziamento nas relações humanas, o próprio esvaziamento do sentido cristão, da palavra ser cristão, né? Nós vivemos num país cristianizado, mas que de fato conhece muito pouco do Cristo. Então, são vários fatores. As mudanças da família, da concepção de família, os fatores morais, mas há de se considerar também nisso os transtornos, muitos transtornos mentais, né, que influenciam. Então, é multifatorial. Como o pessoal que está assistindo a gente em casa, família reunida, como que um pai, uma mãe, mesmo um filho, porque essa relação e para chegar a esse ponto, às vezes acontece com o pai, com a mãe, com o filho, ou seja, em família, como que dá para você começar a notar para tentar, de alguma forma, ajudar quando a pessoa já está começando a ir para esse caminho? Quais são os aspectos? Como que a gente observa isso? Bom, a pergunta é muito interessante. Por quê? Há de se considerar que as famílias estão bastante diferentes nos últimos anos. A última década, principalmente, as famílias tomaram outra cor, outro corpo, outro jeito. Primeiro, as famílias não têm mais tempo juntos. Quando você não está junto do outro, não tem como você perceber o outro, né? Então, quando vocês têm tempo de qualidade, pais com o filho, esposo com a esposa, avós e netos, as pessoas se percebem, se conhecem. Hoje nós podemos dizer que os pais e os filhos se conhecem bem pouco, porque se veem muito pouco. Essa vida, como eu falei agora há pouco, na sociedade doentia, que nos leva sempre a querer ter mais, a possuir mais, com isso trabalhar excessivamente, nos vemos muito pouco. Mas há sintomas de tristeza, de timidez, né? Muitas crianças, hoje é comum, né, você ver as crianças cortando os pulsos, e esses cortes, na verdade, gerando uma dor corporal para amenizar uma dor sentimental que é infinitamente maior. Então, como perceber o bem-estar do outro se eu não puder perceber o outro como pessoa a ser amada? Entendo. E mesmo quando o pai começa a notar o isolamento do próprio filho, quer ficar lá no canto, isolado, não quer ter essa relação, isso também é um sintoma muito claro. Esse é um sintoma muito claro, porque muitas vezes o que os filhos querem, o que o ser humano quer ser notado, o ser humano quer ser visto, quer amar e ser amado. Mas o isolamento por si só já é uma característica. Então eu disse agora há pouco que é multifatorial. Tristeza, depressão, o abuso de drogas. Muitas vezes os pais como não conhecem bem seus filhos, não percebem a mudança de comportamento e muitas vezes esses filhos que mudam o comportamento já estão usando algum tipo de substância ou já têm algum tipo de transtorno mental. E falar em transtorno mental é muito importante porque existe um preconceito. Quando os pais não querem admitir ou não querem entender que os seus filhos precisam da ajuda do profissional médico, do psicólogo, do psicanalista, né? Então, veem isso com tabu. Quando nós olhamos para a criança e percebemos que os nossos filhos precisam de ajuda, quando nós olhamos para os nossos pais e percebemos que os nossos idosos precisam da ajuda e talvez a ajuda é do profissional médico, então é importante a junção de forças da família, da igreja, da saúde, dos profissionais de saúde. Talvez com este olhar a gente consiga evitar e diminuir bastante o risco de uma pessoa chegar ao ato do suicídio. Professor Fernandes, pode ter até alguém nesse momento nos acompanhando que está prestes a entrar por esse caminho. Qual é a sua orientação se uma pessoa está prestes a entrar por esse caminho ou alguém da sua família está percebendo isso? Qual é a orientação? Procurar ajuda onde? Como? A Deus, né?
trazer Deus para dentro de si, porque eu acho que isso também é ausência de Deus, esse é um ponto de vista meu, mas procurar ajuda onde? Boa pergunta. Nós temos alguns canais de ajuda. O Centro de Valorização da Vida, telefone 141, ligação gratuita. Ok. 141, liga 141. Vai ter alguém para te ouvir, vai ter um plantonista para te ouvir. Nós temos o próprio Centro de Valorização da Vida, em Vitória, telefone 3223-4111. Também é um canal de ajuda, mas o 141 é gratuito, é linha direta. E o CETAP, Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo, tem um programa de atendimento ao paciente piloto. São pessoas que não podem pagar, que precisam de ajuda, então o nosso corpo discente, orientado pela coordenação pedagógica, atende gratuitamente. Né? 3340-6094 é o telefone do CETAPS, liga, pede apoio, diz que precisa do paciente piloto, mas às vezes, se está à noite, se está na madrugada, 141, Centro de Valorização da Vida de Vitória. Vamos estar colocando na tela aí embaixo depois esses telefones de auxílio. Nosso tempo aqui está se esgotando, mas tem um assunto que não dá para deixar de abordar. Enquanto poder público, a gente ouve muita discussão, principalmente na nossa cidade, uma proteção de um equipamento, de uma ponte, né, onde é sabido que é um ponto ali que as pessoas recorrem ali para praticar o suicídio. E se fala na proteção dessa ponte, qual é a sua posição a respeito disso? Criar dificuldades é importante. A pessoa está desesperada, está passando pela ponte, é uma oportunidade. Mas o que mata não é a ponte. Causa-morte não é a ponte. A causa-morte é a tristeza, é a angústia, é a ausência, é o esvaziamento das relações humanas, é a perda da esperança. Vamos reaquecer as relações humanas e dar mais atenção aos seus filhos, aos seus parentes. E isso, com certeza, vai ser muito mais eficaz que o fechamento da ponte. Sr. Fernandes, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu acho que é um assunto importantíssimo e que vai colaborar e muito com aqueles que nos acompanham no programa Celebrando a Paz. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. À disposição sempre. Quero agradecer a você que acompanhou mais uma entrevista do programa Celebrando a Paz. Daqui um pouquinho a gente volta. Olá, querido. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11, a Bíblia nos conta a história de uma mulher que está vivendo pela segunda vez uma perda na sua casa. Pela segunda vez, a morte bate à sua porta e leva um ente querido da sua família. Ela já havia perdido o seu esposo e por essa ocasião ela está sepultando o seu único filho. A morte, quando ela chega, ela não escolhe cor, classe social, nível de educação, mas ela chega e ela separa, causa feridas profundas na alma de pessoas que perdem os seus entes queridos. É nesse contexto que, diante dessa situação que se repete na sua vida, se repete na sua casa, que Jesus vai em direção à cidade onde ela morava, cujo nome era Naim. Enquanto ela vai saindo da cidade, o Senhor Jesus vai chegando na cidade. A Bíblia nos conta ali a história de um encontro. O encontro da morte com a vida, do unigênito desta mulher com o unigênito do Pai. Quando Jesus se encontra com ela, a Bíblia diz que ela está cercada por uma grande multidão que a acompanha naquele momento tão difícil. E mesmo assim a Bíblia diz que Jesus a vê. No meio de tantas pessoas que caminham com ela, o Senhor Jesus a consegue identificar no meio de uma multidão. Porque o Jesus que eu estou lhes anunciando nesse momento é o Jesus que consegue te ver no meio de uma multidão, no meio de tantas pessoas. Talvez essa mulher está vivendo uma das piores sensações que o ser humano pode viver, que é a sensação de estar sozinho no meio de uma multidão. Porque as pessoas que estão com ela, se compadecendo deste momento tão difícil, tão conturbado na sua vida, estariam com ela até o momento do sepultamento do filho, mas depois de sepultarem o filho dela, voltariam cada um para o seu lar, cada um para a sua casa, e ela voltaria para casa sozinha.
E talvez não existe pior sensação do que estar cercado por tantas pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Quem sabe eu estou pregando a você que está cercado de tantas pessoas no condomínio onde você mora, no prédio onde está o seu apartamento, na sua vizinhança tem tantas pessoas que te conhecem, tantas pessoas que trabalham com você ou estudam com você e mesmo assim você sente a sensação de que está sozinho, no meio da multidão, porque as pessoas não lhe entendem, você tem a sensação de que as pessoas não lhe compreendem. Mas eu anuncio um Jesus que no meio da multidão ele te vê, no meio da multidão ele te identifica, no meio da multidão ele te conhece. Te conhece a tal ponto que quando Jesus vê essa mulher, a Bíblia diz que ele é movido de íntima compaixão por ela. A palavra compaixão significa dor do outro dentro do meu coração. Jesus não apenas a vê, mas Jesus sente o que se passa com ela. Jesus sente a dor que está na sua alma. Porque o Jesus que eu lhes anuncio nesse momento não é um Deus que está indiferente ao que se passa na sua vida. Ele está te vendo e ele entende, ele sente o que se passa no seu coração. É por isso que quando Jesus a vê, a Bíblia diz que ele se aproxima dela, dizendo a esta mulher, não chores. Só Jesus consegue olhar para uma mãe que acabou de perder o seu filho, já havia sepultado o seu esposo, que está com o coração marcado pela perda, e dizer para essa mulher não chorar. Se Jesus não queria que essa mulher chorasse, a imagem lógica que temos é que talvez a primeira coisa que ele deveria fazer era ressuscitar o seu filho. Mas antes de ressuscitar o filho dela, primeiro Jesus fala com ela. Porque antes de ir ao filho que está morto, que está em um caixão, primeiro Jesus vai falar com a mãe, para ela não chorar. Porque Jesus está primeiro, antes de resolver o problema dela, primeiro Jesus está trazendo paz ao coração dela. Jesus está trazendo paz à sua alma que está aflita e angustiada. O que traz paz ao nosso coração não é o milagre que os nossos olhos contemplam. O que traz paz ao nosso coração é a palavra que Jesus traz aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Quem sabe os seus olhos estão vendo motivos à sua volta para você chorar. Mas Jesus me trouxe aqui neste momento para lhe dizer, não chores. Quem sabe os seus olhos estão vendo motivos para você desanimar, mas Jesus está falando com você, não desanime. Quem sabe à sua volta você tem inúmeras razões para desistir, mas Jesus está dizendo, não desista. A vida cristã não é pautada por vista, a vida cristã é pautada por fé. Andar com Jesus é saber que por mais que as dificuldades estejam à nossa volta, nós temos uma palavra que traz paz ao nosso coração. Uma palavra que traz paz à nossa alma. E esta palavra vem da boca de Jesus. É por isso que quando Jesus diz para ela não chorar, ele vai em direção aonde está deitado o seu filho, morto, sem vida, inerte. Toca no esquife. Quem está levando para. E naquele momento, as pessoas que estão levando o filho desta mulher para sepultá-lo não são pessoas que não se importam com ela. Porque quem está conosco nos momentos difíceis não são inimigos, mas são amigos. São os amigos que nos dão o ombro para chorar nesses momentos. É por isso que Jesus vai, chega, toca e eles param. O importante de ser amigo de Jesus é que os nossos melhores amigos podem ir conosco só até o túmulo, mas de lá viram as costas. Mas ser amigo de Jesus é bom, que nem a morte faz ele desistir de você. Jesus toca no esquife, quem está levando para. Ele libera uma palavra para que aquele jovem voltasse à vida e ele entrega-o de volta à sua mãe. Quem sabe nesse momento, Jesus marcou esse encontro com você, porque esta mulher está indo de novo para o mesmo cemitério, para o mesmo caminho que ela já fez. Mas o que mudou não foi o caminho, foi que ela se encontrou com Jesus naquele caminho. O que precisa mudar na sua vida não é a casa onde você mora,
não é o ambiente que você vive. O que precisa mudar é que você precisa encontrar-se com Jesus para que Ele mude a sua história. Eu quero orar por você, para que, quem sabe, neste momento, você que me ouve, possa ser tocado por esta palavra, encontrar-se com Jesus e ter uma vida transformada. Pai, eu oro neste momento por todos aqueles que estão ao alcance deste aparelho de comunicação. Que o Senhor, da mesma forma que encontrou-se com aquela viúva em Naim, possa se encontrar com este ouvinte, transformar a sua vida, mudar a sua história. Que aonde a morte está tentando dar a última palavra, que o Senhor chegue trazendo uma palavra de vida, pois nós confiamos que Tu és a ressurreição e que Tu és a vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. É isso aí, a partir de agora o Agenda Gospel, inclusive você que é líder de departamento da sua igreja, você que é pastor liderando a sua igreja, você tem esse canal aqui no nosso programa. Quer divulgar a festividade da sua igreja? Está aí na sua telinha aí embaixo o nosso endereço, mande pra gente o banner, o cartaz da sua festividade e nós teremos o maior prazer de estar aqui divulgando neste quadro que foi feito para atender a sua igreja. Portanto, vamos acompanhar o que vem por aí? Acompanhe com a gente, Agenda Gospel. Bem, hoje, amanhã e depois, 7, 8 e 9 de outubro, o Congresso da União de Mocidade das Assembleias de Deus do campo de Cobilândia, Vila Velha. Você não pode perder esta grande festa. Quem convida, meu amigo pastor Jair Chaves. Participe do Congresso das Irmãs, dias 8 e 9 de outubro. Portanto, amanhã e depois, na Assembleia de Deus em Nelson Ramos, Cariacica. Você não pode perder esta grande festa. Participe do 16º aniversário do Templo e Departamentos, na Congregação da Assembleia de Deus em Jardim Campo Grande, Ministério de Madureira. 5 a 9 de outubro, sempre às 19 horas. Você não pode perder. Quem convida é o meu amigo pastor Eduardo Menegoni. Participe do grande culto na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jardim Carapina, Assembleia de Deus Central de Jardim Carapina. Estará lá pastor Max Dowell, o escravo de Cristo, dias 11 e 12 de outubro às 19 horas. Quem convida? Meu amigo pastor Gerson Heller. Será realizado o Jubileu de Ouro, 50 anos da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ibiraçu, de 17 a 22 de outubro, às 19 horas. Você é o nosso convidado. Dentre os pregadores, pastor Nerilda Cioli. No louvor, dentre vários cantores e cantoras, cantora Eliane Silva. Portanto, de 17 a 22 de outubro, às 19 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ibiraçu. Quem convida? O amigo pastor Josmiro. Bem, gente, estamos chegando ao final de mais um programa Celebrando a Paz. Eu quero agradecer a você, internauta, você que está navegando aí, sempre acompanhando o nosso programa na TV Celebrando a Paz. Continue curtindo, mande um joinha, compartilhe, viu? Muito bom ter a sua companhia. Mande lá um comentário, interaja conosco. É muito bom ter você com a gente, acompanhando sempre a TV Celebrando a Paz. Foi bom ter você junto com a gente. Fique com Deus. Abraço forte, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória.